Boa noite, família Pepel. Tudo bem? Muito obrigado por você me receber na sua casa, me receber no seu lar nessa noite, para que a gente possa ter um momento de oração juntos. Mesmo estando distantes uns dos outros, ainda vivendo esse momento de reclusão e aproveitando das ferramentas digitais que nós temos, nós conseguimos separar um tempo do nosso dia e buscar a presença do Senhor juntos. Estamos distantes fisicamente, porém eu sei que o seu coração nesse momento estará junto com o meu na presença do Senhor. Quero te lembrar, não esqueça, acesse as plataformas digitais da nossa comunidade, @IPBPEL. Você pode nos procurar no Facebook, Instagram, você pode nos procurar no YouTube, no Spotify, no Deezer. É tudo ferramenta, meu irmão, para que você possa acessar e ser edificado. Você pode acessar qualquer conteúdo da nossa igreja e eu tenho certeza que Deus vai estar edificando o seu coração. Essa semana nós vivemos um momento muito especial. Nós vamos celebrar 503 anos da Reforma Protestante no próximo sábado. São mais de 500 anos onde houve uma revolução, uma reviravolta no mundo, e a maneira que a igreja começou a pensar a igreja, ela foi transformada, ela foi trazida à tona novamente. Os impactos da Reforma Protestante no mundo são diversos, não somente dentro da igreja. A Reforma Protestante ela influencia, por exemplo, a política, algo tão em voga nos nossos dias, através da figura de Calvino, lá na cidade de Genebra, por exemplo. A Reforma Protestante também influencia a maneira que eu e você temos acesso às Escrituras. Até a Reforma Protestante, as pessoas, os cristãos, não tinham acesso aos textos sagrados. Os textos sagrados se resumiam apenas aos sacerdotes. Os cultos que até então tinham, as celebrações que até então haviam, eram celebrações em latim. O povo não compreendia o que estava acontecendo. Era uma fé que não podia ser intelectualizada. Hoje nós temos acesso às Escrituras por conta da Reforma Protestante. E um grande lema da Reforma Protestante, através da pessoa de Lutero, é a fé. A história conta que Lutero, quando ele estava debruçado sobre o texto sagrado, e ele descobre então que o justo ele vai viver pela fé, aquela palavra do Senhor veio como uma flecha no coração de Lutero. Mudou a maneira de Lutero pensar a igreja, mudou a maneira de Lutero se relacionar com Deus. Porque ele entendeu que ele não precisava pagar para acessar ao Senhor. Ele não precisava investir em indulgências para que ele pudesse ter acesso ao céu. Ele lembrou, foi trazido ao seu coração então a verdade de que a salvação vem pela fé. E eu quero nessa noite conversar com você um pouco sobre fé. Como está a sua fé? Como está a sua crença? Como está o seu transcendente? Tantas são as palavras que a nossa geração usa para falar a respeito da fé. Quantos são os conceitos que a nossa geração usa para simplesmente dizer que existe algo maior do que nós. Eu quero falar com você sobre fé baseado num texto das Escrituras, que está lá em Hebreus capítulo 11. E não é Hebreus capítulo 11, verso 1, que provavelmente você sabe de cor esse texto, né? Mas eu quero falar com você em Hebreus capítulo 11, verso 6. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, verso 6. A palavra de Deus fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário para quem se aproxima de Deus que creia nele, creia que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1 fala que fé é a certeza ou é a garantia daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então o autor de Hebreus ele está nos ensinando que isso é fé. É você crer no sobrenatural, é você crer naquilo que transcende você. Você crer em algo que é maior do que você. E é interessante que já no verso 6 ele aplica essa fé na nossa vida prática, porque ele fala que sem fé é impossível você agradar a Deus.
Eu e você, como cristãos, nós fomos gerados em Cristo Jesus para viver uma vida de adoração ao Senhor. No nosso trabalho, na nossa família, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós fomos gerados para agradar a Deus. Mas como nós vamos agradar a Deus se nós não temos fé? Será que eu e você realmente acreditamos em Deus? Será que eu e você realmente acreditamos que Deus pode intervir nos nossos dias? Será que realmente você crê com todo o seu coração, com toda a sua mente, que o Deus que você serve pode intervir nesse momento no mundo e sanar as mazelas do mundo? Às vezes nós falamos, às vezes nós até conseguimos intelectualizar o que é fé, mas nós realmente não vivemos pela fé. Quando os nossos olhos se fecham, quando o nosso coração então encontra a nossa mente, nós muitas vezes nós pensamos e até duvidamos daquilo que Deus pode fazer. E eu quero te falar nessa noite que talvez você não é um ser de outro mundo se isso acontece com você. Isso aconteceu com vários heróis da fé. Homens que em alguns momentos olharam muito mais para as circunstâncias, ficaram com medo daquilo que os olhos deles enxergavam e deixaram de crer no Senhor. Mas eu quero desafiar você a viver uma vida pela fé. Fé é você acreditar naquilo que você não consegue enxergar. Fé é você viver na esperança e na expectativa da ação de Deus. Porque olha o que o texto continua dizendo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe. Deus existe. Ele é tão real quanto o ar que você está respirando nesse momento. Ele é tão real quanto a ação de você tocar no seu filho, na sua filha, ou de você abraçar o seu filho, a sua filha. Nós podemos ver as obras de Deus na criação. Eu vejo que as pessoas muitas vezes desejam intelectualizar Deus, racionalizar Deus, mas Deus é muito maior do que a nossa mente. Não tem como seres finitos como nós tentarmos conceituar Deus por completo. Por isso que aqueles que agradam a Deus, aqueles que vivem pela fé, eles precisam crer primeiro que Ele existe, que Ele é real. O apóstolo João, na sua geração, quando ele começou a combater as pessoas que falavam que Jesus Cristo não existiu, ele falou de um Cristo real, que os olhos dele viram, que as mãos dele apalparam. Eu e você precisamos crer que Deus ele realmente existe, porque existe uma recompensa para isso. Olha o que o verso termina dizendo. É necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Se nós formos olhar de uma maneira humana, parece estranho um bando de gente fechar os olhos, ajoelhar-se na sua casa e começar a falar sozinho. A grande questão é que nós não estamos falando sozinhos. Nem tampouco estamos falando com as paredes dos nossos quartos. Nem tampouco estamos falando com um ser que não existe. Nós estamos falando com um Deus que lá no seu trono para ouvir a voz dos seus filhos, que guarda as nossas orações e que no tempo certo conduz os nossos corações para a sua vontade. Eu quero desafiar você a viver pela fé. Lutero descobriu que ele tinha salvação por causa da fé. Eu e você já sabemos isso, mas nós precisamos trazer essa fé para a nossa prática de vida. Crer que você só abre os olhos porque Deus permitiu você abrir. Você só respira porque Deus permitiu você respirar. Você só anda porque Deus permitiu você andar. Você só sonha porque Deus permitiu você sonhar. Logo, se nós entendemos dessa maneira a vida, nós começamos a descobrir que os problemas e as mazelas que nós passamos também só existem porque Deus permitiu. E que em nenhum momento Ele vai nos desamparar. E que em nenhum momento Ele vai nos deixar sozinho. Nós precisamos crer que Deus existe.
e que Ele recompensa aqueles que creem nele. Viva pela fé. Nesses 503 anos da Reforma, que você se apegue a esse ponto e volte a viver pela fé. Eu sei, e encerro a minha devocional nesse momento, que os dias que nós vivemos são maus. Você já me ouviu falar isso várias vezes, mas eu sei que o nosso Deus é maior. Eu sei que os dias que nós vivemos são difíceis, dias que nós não conseguimos projetar as coisas muito ao futuro, mas eu sei que Deus não saiu do controle. E que nenhum dia dos nossos dias foge do controle das mãos do Senhor. Deus está cuidando da sua vida. Tenha fé. Quero ter um primeiro momento de oração com você nessa noite. E nesse primeiro momento de oração eu queria fazer uma oração que os discípulos fizeram também, pedindo ao Senhor Jesus que lhes aumentasse a fé. Talvez a sua fé, meu irmão, ainda é pequena. Talvez menor do que um grão de mostarda. Talvez você entende Deus já racionalmente e talvez tudo aquilo que eu falei para você nesse momento, você falou, pastor, isso eu já aprendi desde a minha infância, eu sei como é que funciona. Mas você precisa viver isso na prática. Nós precisamos viver pela fé. Por isso que essa oração precisa ser uma constante na nossa vida. Deus, aumenta a nossa fé. Porque à medida que a nossa vida vai avançar, à medida que a nossa vida cristã amadurecer, os desafios serão ainda maiores, as ondas do mar serão ainda maiores, os ventos batendo nas nossas casas serão ainda mais ruidosos e nós precisaremos então de mais fé. Eu gosto de sempre fazer o link da fé com confiança, descansar. Então eu preciso descansar cada vez mais no Senhor, confiar mais em Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus Cristo, entramos na Tua presença nessa noite pedindo que o Senhor aumente a nossa fé. Nós não queremos viver uma vida de desobediência ao Senhor. E nós queremos que o Senhor, ao olhar para a nossa vida, o Senhor agrade-se da nossa vida. E a Tua palavra acabou de nos ensinar que sem fé é impossível agradar o coração do Senhor. Aumenta então a nossa fé. Os nossos olhos contemplam situações muito difíceis. E cada um que me ouve nesse momento, dentro do seu universo particular de vida, ainda tem suas lutas particulares, tem os seus desafios particulares, que muitas vezes desafiam a sua fé. Por isso que oramos, Deus, nessa noite juntos, com os nossos corações unidos uns aos outros, pedindo que o Senhor aumente a nossa fé. Ter a certeza, Deus, naquilo que os nossos olhos não podem ver. Esperar naquilo que a nossa mente não pode compreender. Crer que o Senhor existe. Que o Senhor não desamparou o mundo. Que o Senhor não desamparou a nossa vida. E que independentemente, Deus, de qualquer situação que estejamos vivendo, da mais difícil à mais branda, o Senhor tem o controle absoluto nas Tuas mãos. Então, como filhos, entramos na presença de um Pai, pedindo, Deus, que o Senhor toque nos nossos corações, nos ensinando a crer e descansar em Ti. Aumenta, Deus, a nossa fé. Aumenta, Deus, a nossa fé. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu irmão, segundo momento de oração que eu quero ter com você nessa noite. Como eu falei para você, nós estamos vivendo a semana do aniversário da Reforma Protestante. Que bom que você faz parte de uma igreja reformada. Isso é bênção do Senhor para a sua vida. A pergunta que eu quero te fazer é o que você tem feito com isso na sua vida? Na sua vida prática. Todo reformador foi um revolucionário. Todo reformado entende que Deus quer usar a sua vida para mudar o lugar onde ele está. Seja o seu local de trabalho, seja a sua família, seja o seu ambiente escolar. Deus quer usar a sua vida para reformar esse local e trazer à tona novamente a glória de Deus. Então, muito mais do que você celebrar 503 anos da Reforma, muito mais do que você encher a boca e dizer que você é um reformado, nós precisamos viver isso na nossa vida. Por isso que nesse momento de oração eu quero orar para que Deus aplique essa reforma na nossa vida.
Que nós possamos ser pessoas que mudem o local onde estão. Pessoas que não se contentem com a situação pecaminosa da sua própria existência e que mudem a sua vida. Pessoas que não se contentem com a situação pecaminosa do ambiente que está e que zele para que a glória de Deus seja pregada nesse local. Que Deus levante novos reformadores. Que Deus levante novas pessoas com o coração derramado, contrito na presença dEle, dispostos inclusive a perder a sua vida, para que a glória de Deus seja pregada e proclamada na nossa geração. Nós precisamos de novos reformadores. O processo ainda não acabou. Um dos lemas da Reforma Protestante que eu mais gosto é esse: uma igreja reformada em constante reforma. Nós sempre precisamos mudar, nós sempre precisamos repensar, porque em alguns momentos nós somos tentados a deixar no nosso coração um lugar a mais para que o homem seja entronizado. E em todos esses locais onde o homem está entronizado, nós precisamos tirar e colocar Deus novamente. Que no próximo sábado, quando nós comemorarmos os 503 anos da Reforma, você possa lembrar dessa palavra e orar para que Deus continue a reforma no seu coração, na sua casa, no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua família, aonde Deus te colocar. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque há tantos anos atrás o Senhor despertou Lutero, e antes mesmo de Lutero, Deus, o Senhor despertou tantos outros homens que fizeram com que a igreja, Deus, voltasse ao prumo, retornasse, Deus, à centralidade da palavra, entendesse que toda pessoa, todo cristão regenerado em Cristo Jesus vive para a glória de Deus. Desperta a cada um que nos ouve nessa noite para essa verdade. Desperta a nossa comunidade aqui em Pelotas, em nome de Jesus, para que sejamos uma igreja dependente do Senhor. Sejamos, Deus, uma igreja que esteja descansada em Ti, para que o Senhor nos use como ferramenta hábil, Deus, uma ferramenta, Deus, bem afiada no nosso local de trabalho, na nossa família, na nossa escola, na nossa faculdade. Levanta também nessa geração, como o Senhor levantou Lutero, Calvino, Wycliffe, Deus, e tantos outros homens. Levanta homens e mulheres nessa geração também, com coração quebrantado, coração contrito, Senhor, disposto a aprender somente da Tua palavra, para que sejam bocas que proclamem o reino de Deus na nossa geração. Somos gratos, Deus, pelos 503 anos, porém, não podemos ficar olhando só para o passado, Deus. Então, nos dá novos sonhos, novos desafios, nos faz entender a nossa geração, para que possamos seguir nessa caminhada de ser uma igreja reformada, inconstante, Deus reforma. Muito obrigado, no nome de Jesus que eu oro. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, guarde o seu coração. Muito obrigado por você ficar conosco até esse momento. Tá bom, meu irmão? Como eu tenho falado sempre para você, não esqueça. Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, vai ser para todos sempre. Ele não foi pego de surpresa. Ele está cuidando da minha e da sua vida. Então que Deus guarde o seu coração, abençoe a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Até a próxima nos laços do amor do crucificado. Tchau, tchau.